Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Nos itens anteriores, Kardec e os espíritos analisaram o assunto da identidade dos espíritos, onde foram vistas as soluções propostas na época do início do espiritismo para a identificação dos espíritos comunicantes e diversas formas onde se pretendia, digamos assim, coagi-los a dizer apenas a verdade. No transcorrer das leituras, vimos que, para isso, fórmulas mágicas não existem. E que, se quisermos obter bons resultados nas comunicações, além do estudo metódico e constante das obras da codificação, a solução é desenvolvermos nosso bom senso e abrirmos nossa mente e o nosso coração para, com empatia, nos relacionarmos com os seres desencarnados de todas as faixas de evolução. Ainda nesse mesmo capítulo 24, hoje vamos iniciar a leitura da segunda parte com um novo tema: como distinguir os espíritos bons e maus. Então vamos juntos ler e refletir sobre os três primeiros itens do capítulo 24, itens 262, 263 e 264. Item 262. Se a perfeita identificação dos espíritos, no sentido da identidade como indivíduo, é, em muitos casos, uma questão secundária, sem importância, não se dá o mesmo com a distinção entre os espíritos bons e maus. Sua individualidade pode ser-nos indiferente, mas a sua qualidade jamais. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar nossa atenção, pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no Espírito manifestante, seja qual for o nome com que se apresente. O Espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala espírita pertence? Essa a questão capital. E entre parênteses, Kardec diz: ver a escala espírita no item 100 de O Livro dos Espíritos. Em todas as comunicações espirituais, sejam elas através da psicografia, da psicofonia, como também e de uma forma muito especial pela inspiração ou pela intuição, precisamos saber da índole e dos princípios morais do espírito que estão se comunicando ou tentando se comunicar conosco. Mas por que eu digo pela inspiração e pela intuição também? Sabe quando você percebe aquela espécie de vozinha muito sutil indicando o que escrever, o que fazer, o caminho a tomar para resolver uma questão? Já viram aquele desenho animado onde um anjinho e um diabinho ficam pousados no ombro, um de cada lado, do personagem, e ficam tentando convencê-lo a fazer ou desistir de alguma coisa? Um sugere paciência, perdão, e o outro vai estimulando e induzindo a chutar o balde. Essas situações pode ser que venha algo de dentro da gente mesmo externando a nossa própria índole. Um verdadeiro embate entre as nossas virtudes, o anjinho, e os nossos defeitos, o diabinho. Mas como espíritas, nós sabemos que também podemos estar sendo influenciados de uma forma sutil pelo nosso mentor, pelo nosso anjo da guarda ou por um espírito zombeteiro, maldoso. Essa
a questão capital. Por isso, a importância de se conhecer e estudar minuciosamente a escala espírita que se encontra no item 100 do Livro dos Espíritos. Item 263. Julgamos os espíritos, já o dissemos, pela linguagem como julgamos os homens. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que não conhece, pelo estilo, pelas ideias, por numerosos indícios, julgará quais são as instruídas e quais as ignorantes, educadas ou sem educação, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais. Antigamente, as mensagens, tanto de conhecidos quanto desconhecidos, eram enviadas por cartas. Já naquela época, costumavam aparecer as cartas anônimas ou com assinatura falsa, trazendo mensagens mentirosas, muitas vezes maldosas, com o objetivo de confundir, assustar o destinatário. Depois vieram os e-mails e junto deles o spam, o lixo eletrônico. Hoje nós temos o WhatsApp, o Facebook, com as fake news, as notícias falsas, os boatos, né? Tanto umas quanto as outras devem ser julgadas, classificadas, avaliadas pelo seu estilo e profundidade. Tudo isso deve ou deveria ser julgado hoje, como disse Kardec, há mais de 150 anos, pelos mesmos critérios, pelo estilo, pelas ideias e por outros numerosos indícios. Ainda no item 263, Kardec continua: acontece o mesmo com os espíritos. Devemos considerá-los como correspondentes, que nunca vimos, a perguntar o que pensaríamos da cultura e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse aquelas coisas. Podemos tomar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos correspondentes, que a linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação, de evolução, de elevação. Os espíritos realmente superiores não se limitam apenas a dizer coisas boas, mas as dizem em termos que excluem absolutamente qualquer trivialidade. Então vejamos, grande parte das informações que chegam ao nosso cérebro, pela leitura, pela visão geral, pela audição, é assimilada imediatamente, antes de ser processada pela nossa razão. O nosso inconsciente usa os conhecimentos e experiências adquiridos ao longo da vida para interpretar os fatos que entendemos como realidade. Existe um fato e diversas interpretações desse mesmo fato, que criam as diversas realidades. Graças a esse processamento inconsciente e muito rápido, que é bom até que aconteça inicialmente, né? Nós não ficamos no né? Temos uma reação inconsciente muito rápida, mas é aí que acontecem as diferentes interpretações e, consequentemente, os inúmeros mal-entendidos, como também os preconceitos ou pré-conceitos. É assim que somos conquistados de assalto, usando nossas próprias emoções. Ficamos como que hipnotizados, achando que aquilo que lemos, vemos ou ouvimos é uma realidade incontestável, quando é apenas a nossa interpretação inicial de um fato. Então começa aí
uma primeira dica dos espíritos: análise fria da linguagem escrita ou falada antes de se deixar capturar emocionalmente pelo que esteja escrito ou esteja sendo dito. Os espíritos de luz sempre dizem coisas boas, instrutivas e, como diz Kardec, sem trivialidades. Seus estilos, no entanto, costumam ser diferentes. Emmanuel, Dr. Inácio, Manuel Filomeno, por exemplo, vão direto ao assunto. Já o Dr. Bezerra de Menezes, Sheila, Meimei, atuam de uma forma meiga, cheia de bondade, afabilidade, carinho. Cada qual tem seu estilo. Item 263. Por melhores que sejam essas coisas, se forem manchadas por uma única expressão de baixeza, temos um sinal indubitável de inferioridade, e com mais razão se o conjunto da comunicação ferir as conveniências por sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua origem, seja pelo pensamento ou pela forma. Assim, mesmo que um espírito quisesse enganar-nos com a sua pretensa superioridade, bastaria conversarmos algum tempo com ele para o julgarmos. A primeira imagem, a primeira mensagem pode enganar pelo pretenso conhecimento ou amorosidade com que foi passada, mas basta conversarmos com uma pessoa ou um espírito por mais tempo, ou lermos com atenção um texto mais longo para assim podermos avaliá-lo com mais exatidão, sem se deixar enganar pelas emoções. A bondade, item 264, a bondade e a afabilidade são também atributos essenciais dos espíritos depurados. Eles não alimentam ódio nem para com os homens, nem para com os demais espíritos. Lamentam as fraquezas e criticam os erros. Mas sempre com moderação, sem amarguras nem animosidades. Se admitirmos que os espíritos verdadeiramente bons só podem querer o bem e dizer coisas boas, concluiremos que tudo o que, na linguagem dos espíritos, denote falta de bondade e afabilidade, não pode provir de um espírito bom. Todos esses atributos elencados a todos os espíritos puros são essenciais. Todos esses atributos elencados são essenciais a todos os espíritos puros, né? Falar sem amargura, sem animosidade, né? Vimos na questão 256 que os espíritos puros são uniformes, são iguais dentro da perfeição dos seus atributos, mas ainda assim não são idênticos, pois Deus não quis que nenhuma de suas obras fosse idêntica. Há espíritos depurados, ou seja, puros, que trabalham, que vibram mais intensamente no amor. Estão mais voltados para áreas específicas, como o desenvolvimento da bondade, afabilidade, compaixão. Eles usam muito o centro de força cardíaco, que é responsável pelo amor. Há espíritos que vibram na luz, que são voltados para o ensino, os ensinamentos, a ética, a moral. Esses usam mais o centro de força frontal. E há espíritos que vibram na lei. São os anjos guardiões, presença firme, trazendo proteção e respeito ao bem e ao nosso livre-arbítrio. A gente às vezes até se assusta com a presença de um espírito desses, que nós vemos como um Miguel, com uma espada na mão, né? Mas são espíritos que respeitam
esperam o nosso pedido e o nosso auxílio. Nós temos que pedir o auxílio para que eles se aproximem. Então, todos são espíritos de primeira classe com o qual podemos ter maior ou menor afinidade vibratória. Apesar do assunto aqui estar mais voltado à linguagem falada ou escrita, é interessante lembrar que a presença desses espíritos puros, sua proximidade, gera em nós sensações condizentes que podem ser de amor, de clareza de pensamentos, de respeito, que a gente às vezes até confunde com medo, né? Já os espíritos desequilibrados nos passam uma sensação desagradável de tristeza, de medo, inquietação, e estes também são sinais que nos ajudam a distinguir os espíritos bons e os maus. Mas nós vamos dar prosseguimento a essas análises e hoje terminamos a leitura e as reflexões dos itens 262, 263 e 264. Na semana que vem, se Deus assim o permitir, iremos estudar os itens 265 e 266. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco, agora e sempre.